CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Em destaque, com Adilson Trindade. Adilson Trindade, bom dia. Hoje é segunda-feira. É dia da gente começar a semana de olho no tabuleiro político de Mato Grosso do Sul e do Brasil também. Bom dia, Adilson. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da CBN de Campo Grande. Estamos aqui para falar um pouco de política, né? Pois é, a semana começa e a gente sabe que toda semana, todo início de semana, a gente tem uma agenda ainda um pouco silenciosa. A gente não tem ainda um volume de notícia que pudéssemos já falar em cima do que aconteceu ou do que falaram. Mas é bom a gente ficar de olho a cada momento. A gente sabe que em política, Adilson, qualquer declaração vira um jornal, né? Política é dinâmica, né? Dinâmica, né? Entendeu? Tudo que fala de manhã não vale nada à tarde e à noite tem outra versão já. Tem uma nova versão. E é impressionante o quanto isso realmente funciona. Na semana que passou, a gente viu que o ex-ministro, o ex-deputado federal, Carlos Marum, retomou seu posto lá na Itaipu Binacional, Adilson. Marum, polêmico, bastante questionado por uns, enfim, o grande defensor, fazia parte aí da tropa de choque de Michel Temer. A pergunta que eu faço para você, até para a gente poder fazer uma avaliação, qual é o peso hoje de Carlos Marum no processo eleitoral de 2020? Como é que você avalia Carlos Marum, depois de tantas polêmicas, depois de tanta importância no cenário político nacional que ele teve? Você acredita que ele desgastado está ou o Marum nunca se desgasta? Eu acho que o Marum, ele sempre está por cima. Ele é um homem polêmico, desgastado. Quem gosta, não. gosta, quem não gosta também não vai gostar nunca. E ele também disse, quando ele gosta, quando ele não gosta também. É vice-versa. É o jeitão dele. É o jeitão dele. E ele, desgastado não, mas ele está por cima sempre. Você pode ver. Ele sempre é um cara que está sendo... Ele é um privilegiado, né? Virou ministro, o primeiro mandato, assumiu a tropa de choque do Eduardo Cunha, a tropa de choque do Michel Temer. Uma pessoa que sempre esteve por cima, ou seja, ele é um homem fiel aos seus princípios, fiel naquilo que ele defende, aquilo que ele acha que é o melhor. Ele virou conselheiro, né, do Itaipu Binacional. E foi um negócio polêmico, porque... Foi afastado em março. Porque a alegação que ele tinha que passar por uma quarentena, que ele era ministro, depois que ele era dirigente de partido, né, sempre não era mais... Se for nesse contexto, na época, quando entraram com a ação, até eu, como operador do direito, né, também, chego até eu, discutindo com outros colegas na UAB, chega a uma conclusão que se o presidente do Itaipu era ministro junto com ele também, era ministro da Defesa, o general lá, e por que o primeiro pode ser, ele não pode ser conselheiro, sabe? A justiça deu um jeito agora. Deu um jeito agora, né? Tudo está no seu lugar. E ele, né? Não estou aqui defendendo o Marum, mas tem você ser realista. Ele trouxe algumas coisas no apagar das luzes, né? Do governo Michel Temer. Ele trouxe algumas coisas que garantiu que o Bolsonaro assumiu, né? Inclusive com essas obras aqui em Porto Murtinho. Na semana que passou, ele participou de um evento lá no Palácio do Planalto e me disseram que ele foi saudado 2 vezes pelo presidente. Parece que está com a moral boa lá com o Bolsonaro. Exatamente. Isso falou você, ele é um privilegiado. Agora me fala uma coisa. Eu conversei no fim de semana com o Delcídio Amaral. A gente se encontrou e eu questionei o ex-senador da República sobre o futuro político dele. Ele vai estar aqui falando com a gente no cenário político CBN, mas lá em outubro. Delcídio me pareceu, veja só, ele não me confirmou, mas me pareceu que trabalha com a possibilidade muito grande, Adilson, de se candidatar a prefeito da sua cidade natal, Corumbá. O que é que você acha disso? Olha, ele precisa, Delcídio, ele precisa recomeçar. E para recomeçar, você ter visibilidade, inclusive política, né? Manter na mídia, falar alguma coisa. Exatamente, sabe? A prefeitura lá de Corumbá seria o caminho. O reinício de tudo. Mas ele tem um entrave jurídico aí. Tem, mas ele, salvo engano mesmo, não está inelegível. Ele tem... Não está sim, está inelegível. Disputou a eleição. Não, ele está inelegível, ele está inelegível
Porque ele teve o mandato cassado pelo Senado. E o Senado o tornou inelegível. E ele me disse que está usando as mesmas ferramentas jurídicas que o ex-senador Demóstenes Torres conseguiu. Exatamente. E ele percebe, ele considera que nos próximos 6 meses, que é o tempo que ele tem para resolver isso vai estar equacionado. Exatamente. Ele quer usar essa mesma decisão que o Supremo, salvo engano meu, foi o ministro Toffoli na época, do Conselho Liminar, e depois foi confirmada, sabe? Ele conseguiu disputar a eleição, o Demóstenes Torres, mesmo sendo cassado pelo Senado. Eu lembro-me desse caso. E, aliás, ele usou esse mesmo argumento, essa mesma jurisprudência, vamos dizer assim, que teve, para disputar a eleição para o Senado aqui. Foi. Agora, se conseguir, ontem também, ainda eu falo de Delcídio, a gente acaba não associando, mas lembrando, ontem teve a eleição no PT, aqui em Mato Grosso do Sul, o partido... fala em Zeca do PT, mas não fala com ênfase. O Zeca, vai ser o Zeca do PT, o candidato a prefeito de Campo Grande. Diz que vai ver, isso significa que não há uma definição. E se não há uma definição, Adilson, a gente pode imaginar que Zeca do PT estaria preparando para voltar a ser vereador, candidato a vereador em Campo Grande? Como é que você avalia? Pode ser. O Zeca, ele tem que avaliar, outra pessoa que será um novo recomeço, né? Ele deixou o governo... Já recomeçou, né? Já recomeçou com o vereador, teria um novo recomeço. E chama-se aquela garantia, né, de um mandato, de uma eleição, seria para ser vereador, sem dúvida nenhuma. Ele sabe que para disputar, depois de uma derrota para o Senado, se na reta de chegada ele perde a eleição, e ele precisa de alguma coisa, ele precisa de um candidato a prefeito. E o PT vai ter um candidato a prefeito. Tem aí os... vai ter. Exatamente. Pedro Kempis, exatamente. Né? E o Zeca vereador, Adilson, em 2022 pode disputar o governo do Estado, se quiser. Pode disputar o governo do Estado. Ele tem que ver como que vai estar o PT até lá, né? Isso é verdade. E o PT, ele sofreu um processo de desgaste muito grande e aos poucos parece que ele está se respirando, né? Ele estava no CTI, já saiu um pouco do CTI. Foi pro quarto já? Já foi pro quarto, né? Não, ou continuou no CTI ainda, na sua avaliação? Não, acho que não continuou aí no CTI, porque o partido ainda... Bolsonaro tem contribuído para o fortalecimento do PT Exatamente. na sua avaliação? Tem sim, lógico que tem, como tem, né? Não só o Bolsonaro tem contribuído, também como esse vazamento do Intercept, né? Eu conversei agora com o deputado Fábio Tradi aqui, e o deputado Fábio Tradi foi bastante coerente, é um deputado bastante preparado, que tem as informações, até muito mais do que a gente aqui, porque está lá no Congresso, está lá na Câmara. Ele já considera que Bolsonaro fala para aqueles 25%, 30% que são apaixonados por ele e tudo mais. Mas 70% da população ou não quer mais ouvir um montão de coisa que o Bolsonaro fala, ou já não concorda muito. Na pesquisa da Datafolha, na semana que passou, revelou que de 4 eleitores, 1 já não concorda muito com o que Bolsonaro anda falando. De 4 eleitores dele Bolsonaro, 1 já está muito chateado e discordando das falas do presidente. Isso é um indicativo, ou pelo menos o PT já começa a ficar de olho nesse 1. Já começa a fazer discurso para esse 1. E esse 1 acaba concordando daqui a pouco com o que diz o PT. Ou a oposição, ao Bolsonaro, pelo menos. Eu acho que esse 1, inclusive, quem está de olho, é o centrão. O centro. Que hoje nós temos uma esquerda, de um lado, que é o PT, o povo da esquerda, e tem uma direita, que é o Bolsonaro. E tem o centro que está tentando ser o protagonista. Fortalecer. Se fortalecer, inclusive o centro que comanda o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados, o centrão, é o que é a base de apoio e base de sustentação do Rodrigo Maia, que é o grande líder do centrão, do centro, né? E se pode ver que pela primeira vez, há muitos anos não ouvi falar isso, pela primeira vez a Câmara dos Deputados, ou o Congresso de forma geral, ele se tornou mais independente. Ele se tornou protagonista da reforma da Previdência. Ele tem conduzindo isso, né? Ele tem conduzido isso, apesar... Quem que foi o maior opositor ao governo foi o próprio governo. Eles bateram cabeça, você sabe disso, né? Você vê os ministros se desentendendo, é o filho do presidente atacando o vice-presidente, atacando o ministro, o presidente falando coisa. História não falta. E atacando, inclusive, o presidente da Câmara. Entendeu? Atacando o presidente da Câmara. Rapaz, você sabe que você pode brigar com todo mundo, mas não briga com o presidente da Câmara. Né? Gilson, para a gente encerrar essa nossa coluna de hoje, na semana que passou, a gente leu na mídia que o deputado estadual Evander Vendramini esteve em Brasília e voltou de lá anunciando que o partido tem aí algumas mudanças a serem feitas. E eu vi nas redes sociais
que o Alcides Bernal, ex-prefeito de Campo Grande, não gostou muito. Ele era muito amigo do Evander Vendramini e fez algumas acusações lá para o deputado. Me pareceu uma briga muito caseira ali. Me pareceu que o Bernal tinha, né? E eu acompanhei a história dos dois. Alcides Bernal e Evander Vendramini foram muito parceiros, né, assim que Bernal foi eleito e antes, inclusive, né? Agora parece que está cada um para um lado e isso pode ser um indicativo de que Bernal vai perder o último apoio que ele tinha. Então, assim, disputa pelo poder, né? Disputa pelo poder, né? O poder afasta, inclusive, né? Faz interrompimento de amigos, de amizade, né? Sim, disputa sim. pelo poder. Eles eram muito amigos, inclusive. Eram muitos amigos. Porque uma coisa, eu acho que o Evander Vendramini está pensando no quê? No futuro político dele também. Claro. Que hoje o Alcides Bernal não é mais consenso dentro do partido. Ele tem os vereadores contra ele, tem os deputados contra ele, e o partido precisa se reorganizar para garantir a reeleição dele. Isso é um fato. Exatamente o fato. E tem outra coisa. O partido precisa se fortalecer que nas eleições municipais, por exemplo, vai ser uma eleição que nós não sabemos, vai ser uma eleição atípica, porque não vai ter mais a coligação da proporcional. Exatamente. Os vereadores vão ter que caminhar com a espada própria. A verdade é que eu acho que muitos políticos não sabem nem como é que vai ser a eleição no que vem. Não ou sabe. Aqueles que sabem já estão tirando proveito agora. Que é uma eleição diferenciada também no que tange a organização partidária. E tem outra coisa, né? Tem que esperar a janela, porque quem sair do partido hoje pode perder o mandato. No caso do Bernal, ele continua inelegível? O Bernal, ele estava inelegível, mas ele disputou a eleição... Os votos dele foram anulados. Foram anulados. Se fossem, ele poderia hoje ser deputado federal. Não, né? Ficava com o primeiro suplente. Eu peguei os números. Sim, acontece que o primeiro suplente era o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, que abriu mão e quem assumiu foi a Beatriz Cavassi. O Bernal disse que a Beatriz Cavassi estaria no lugar dele, mas ele mas o Bernal teve... Não tem os números aqui. Ele teve mais de 40 mil votos. Teve mais de 40 mil votos. E a Beatriz teve 17 mil. Então ele estaria no lugar da Beatriz estaria sim. Porém, resta saber se neste cenário o Geraldo Rezende não assumiria, né? Muito provavelmente ele assumiria. Porque o Bernal se tornou inelegível porque os votos dele foram anulados, né? Foram então ele está inelegível ainda. Então é esperar para ver qual vai ser o papel de Alcides Bernal, ex-prefeito de Campo Grande, que agora... Mas uma votação respeitável, hein? Foi, sem dúvida alguma. Agora vamos aguardar para ver como é que o PP, partido do ex-prefeito Bernal, que tem o Evander Vendramini protagonizando agora o papel de liderança maior do partido aqui em Mato Grosso do Sul, que tem também Gerson Claro, né? Deputado estadual pelo PP. E já disse que vão também disputar a eleição municipal no ano que vem, Adilson. Vamos ficar de olho. Tá todo mundo disputando a eleição municipal. Né? Menos você, só... né? Nós não vamos disputar nada, né? Não, vamos disputar nada, né? Imagina quantos deputados estaduais estão disputando as eleições municipais? Já chega a imaginar isso? Aqui em Campo Grande, você, diante desse cenário, Gerson Claro poderia ser candidato a prefeito de Campo Grande, Adilson? Vamos aguardar para ver, né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver. Ele tem, embora antes o colégio eleitoral dele não era Campo Grande, mas tudo bem, acho que hoje é Campo Grande o colégio eleitoral dele. Aliás, o domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral dele? Vamos aguardar. Era Cidrolândia, se não me engano, meu. Isso, ele é daquela região. Daquela região ali. Adilson Trindade, segundas, quartas e sextas, a gente vai estar aqui batendo papo de política, a gente vai estar aqui falando, avaliando e dando os nossos pitacos nesse cenário que nos interessa a todos. Eu tenho uma curiosidade, nós não vamos ver a voz do presidente por alguns dias, né? Porque tem internado. Ele já gravou um vídeo hoje, Adilson. Já gravou um vídeo na cama lá. Que o médico proibiu. Pois é. Fala por 5 dias. Impossível proibir o Bolsonaro de alguma coisa. Pelo menos não tem aquelas declarações polêmicas. O cara se mata, mas não para de falar. Não para. Obrigado, Adilson. Obrigado a vocês. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.